João 8. João 8 é a revelação de um amor maior. A gente tem falado muito sobre isso. Vou ler aqui antes de eu começar a pregar. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, pegaram em sua consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos, até que ficou Jesus com a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus e não vendo mais ninguém, disse à mulher: Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. E ele lhe disse: Nem eu tampouco te condeno. Vai-te, não peques mais. Amém? Vamos orar? Pai, a maior revelação do amor, ela não está no nosso coração que se arrepende, mas a maior revelação, Senhor, está quando esse coração que se arrepende verdadeiramente entende o quanto foi amado por Deus, o quanto é precioso para Deus, o quanto é bom ser amado por Deus. Pai, por isso eu oro nesse instante para que a Tua graça, ela seja estaqueada nesse coração. O Teu amor é violento, ele produz violência contra a justiça própria, ela violenta o ódio, ela é violenta a raiva, a culpa. O Teu amor, ele estraçalha tudo aquilo que é raiz de amargura, que brota e frutifica no nosso coração. Por isso, Senhor, nós te agradecemos por esse amor tão profundo e violento que nos alcançou na cruz do Calvário. Aleluia. Amém. Já achei que era um raio fulminante aqui, irmão. Falei, bom, se morrer está na glória. Amém. Jesus amado. Se assustou? Não? Não? Só eu? Eu até travei assim, falei, se eu estou mais pentecostal hoje, eu já amarro. Está amarrado esse diabo, hein? 3 passos para trás. O duro é se o cabo contorcer. Aí quem sai correndo sou eu, né, irmão? Não é assim? Amém. João 8 é uma revelação profunda, poderosa de amor. Ali fala de uma classe de pessoas chamadas fariseus e escribas que estavam lá. A Bíblia fala que eles trouxeram a mulher para achar alguma coisa em que o acusar. Por quê? Porque eles já sabiam o que Jesus iria fazer. Eles já sabiam que Jesus iria perdoar aquela mulher. Então eles pensaram, bom, se ele ferir a lei, ele não cumpre, ele não pode ser o Messias, se ele ir contra a lei. Então pegaram, trouxeram, falou, olha, essa mulher aqui fez algo errado, estava no ato, e nós a pegamos e a trouxemos.
Primeiro aqui eu quero que você entenda, antes de eu falar sobre essa questão dos fariseus, é a diferença de pecado. Os fariseus tinham muitos pecados, tanto que Jesus fala assim: aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Quer dizer, eles tinham outros pecados, eles sabiam que tinham, mas é aquela bendita sensação de querer ser santo, que a religião traz. A religião, eu tenho batido nisso há 2 anos. A religião, ela coloca um padrão para você, de alguns mandamentos que você tem que cumprir. Então, se você não adultera, você não rouba, você paga o seu dízimo, você vem para a igreja, você é o cara santo. E esse padrão é vendido para causar uma sensação, e as pessoas, então ela começa se blindando numa sensação de santidade. Ela vai construindo aquilo que os fariseus construíam. Eles guardavam meia dúzia de mandamentos, eles não guardavam os outros, não tinha misericórdia de ninguém, eram pessoas impiedosas, sem misericórdia. Tanto que na parábola, né, do bom samaritano, o religioso passa lá do lado, o cara está morrendo, não acorde. E Jesus, ele não veio para isso. Mas voltando, a religião, ela traz isso, ela traz um pacote de mandamentos para a gente seguir. Ela traz a lei, ela se esconde, a religião se esconde atrás da lei, porque a lei, como disse o apóstolo Paulo, ela é pura e santa. E então a religião, às vezes, até para manter controle, às vezes até numa sinceridade, porque às vezes tem pastores mal intencionados, mas às vezes nem isso, é falta de treinamento, falta de entendimento. Eles colocam isso para um sistema, e colocam esse sistema, e as pessoas entram nele, e elas começam a ter a sensação de santidade. E aí elas têm a sensação de pertencimento, pertenço a um grupo, porque eu consegui atingir o parâmetro. É como uma associação, né? Eu cumpro alguns requisitos, entro para essa associação. Eu cumpri meia dúzia de mandamentos, então eu fui apto para entrar nesse grupo. Agora eu posso cantar no louvor, agora eu posso pregar, agora eu posso fazer. Então agora eu estou apto, eu estou habilitado, porque a religião me vendeu um pacote que eu tenho que cumprir, e o meu pagamento é esse. Amém? E os fariseus, eles construíam a moralidade deles, a virtude deles em cima desse pensamento. Eles traziam isso. Então as pessoas que vinham para se sentir no grupo, não se sentir um peixe fora do aquário, elas entram debaixo. E isso se repete, e vem acontecendo centenas e centenas de anos, e estamos a 2000 anos depois de Cristo. E a história, se você estudar a história da igreja, você vai ficar horrorizado. Não porque a igreja foi perseguida, porque a igreja perseguiu. Não porque a igreja era boa, porque ela se tornou má. E por que a igreja se tornou má? Porque ela entrou nesse modus operandi do farisaísmo. Então, por que entrou em tudo isso? A falta de amor, a falta de compreensão do amor de Deus. Toda vez que eu não compreendo o amor de Deus, eu me prendo a algum tipo de amor. Escute, quando você não é amado, você vai tentar amar. Quando você não se sentir amado, você vai tentar amar, você vai buscar forças para amar. E é nessa busca de querer amar que nós caímos na grande armadilha satânica. Muitas vezes não é um demônio lá fora, mas é a própria religião. Eu cumpro tudo, mas sem Deus. E quando eu deixo de cumprir, eu fico culpado. E aí o que acontece? As penitências ocorrem. Eu começo a jejuar, eu começo a orar. Por quê? Porque eu quero ter um senso de que eu estou pagando aquilo. Eu quero ter um senso de que o meu pecado, a minha culpa vai ser abrandada. Uma espécie de cláusula, onde uma pessoa erra, ela tem que pagar um preço por aquilo. E isso é vendido dentro da igreja. Se errar vai pagar o preço, hein? Quem já ouviu isso? Não?
Só eu ouvi, graças a Deus. Ainda bem que seus ouvidos não ouviram isso. Cuidado, irmão, porque se errar vai pagar preço. Tudo paga preço, cara. Então o que acontece? Você é doutrinado onde? Em cima de uma culpa, do medo. A culpa e o medo pegam o cara. E então a religião, eu tenho falado isso há 2 anos, ela trabalha em cima de culpa e medo o tempo todo. Porque culpa e medo manipula, amor liberta. Culpa e medo traz você dentro de um parâmetro. Amor te liberta, para você encontrar as virtudes de Deus dentro da liberdade. Então, e qual é o segredo? Que quando a culpa, ela trabalha no quê? No potencial de que você tem que amar. E quando você não cumpre, você não ama o suficiente, então você gera culpa. E aí sabe o que acontece? A gente entra numa espécie de contrato com Deus. Quando Deus falou com Abraão, Deus falou para Abraão, falou assim, Abraão estava lá, e Abraão, e o que vai ser? Como que eu vou saber? Qual é o sinal? Aí Deus pegou, falou, mata aí um animal, matou um animal no meio, e Abraão dormiu, e a Bíblia fala que Deus passou no meio, o fogo passou no meio, era a presença de Deus. Naquela época um contrato, na verdade uma aliança era feita, se partia um animal ao meio, e os dois passavam entre aquele animal partido. E era assim, se uma das partes não cumprisse, a outra parte poderia acabar com ela da mesma maneira que aquele animal estava morto lá. Em outras partes, não cumpriu, está morto. Não tem SPC não, nem Serasa. E negociação, não cumpriu, está morto. Eu posso, é aliança. Só que o que aconteceu com Abraão? Abraão não passou. E quando você vê lá, você começa a ler Gênesis 13, 14, 15, quando chega nessa passagem, o contexto, você vai ver o seguinte: por que Deus não falou para ele, passa nessa aliança? Porque Deus sabia que Abraão era infiel, irmão. Porque Deus sabia que Abraão era infiel. Deus sabia que Abraão, por mais que queresse ser bom, ele ia ser infiel. Hoje na minha meditação à tarde, eu estava meditando nisso. Por que Deus nos criou sabendo que a gente ia ser infiel, cara? Ele já sabe o amanhã, e por que mesmo assim Ele me criou? Porque Ele te ama, cara. O amor está acima da justiça. O amor está acima disso. É paterno o negócio, é incompreensível. Sabe aquela mãe que às vezes o filho vai, o filho se torna um bandido, e o bandido pega, a mãe sabe que está errado, a mãe chega e fala, filho, mas está errado isso aí. Mas a mãe não deixa de amá-lo, não deixa de alimentá-lo, não deixa de estar, sabe por quê? Porque é mãe, irmão. É mãe, está acima da justiça. Aí você fala, Deus é justo, calma lá, eu vou chegar lá. Não, Deus é passivo, permissivo? Não, Deus não é permissivo. Por isso Ele nos corrige. Pelo fato dEle me amar, Ele me corrige. Ele entra com os processos para arrancar as coisas da minha vida. É por isso que nós passamos processo na vida. Por isso muitas coisas dão errado na minha vida. Mas não é porque é maldição, é porque Deus quer arrancar de nós às vezes algumas coisas. Quando a gente entende que o amor de Deus, Deus é justo, mas o amor de Deus é além. A gente vê essa mulher, a mulher chega lá, a mulher é pega no ato adulterando. Pela lei diz que tem que ser apedrejada, tanto ela como o marido tinham que ser apedrejados. E o fariseu falou, na lei nos mandou, ou seja, tem que ser feito. Jesus não disse, olha, não faz. Porque se ele fala, não faz porque eu amo e o meu amor está acima disso, eu não quero que faça isso, ele ia estar quebrando a lei. Mas Jesus fez algo para o acusador pensar. Olha só, Jesus, Ele está preocupado com a nossa religiosidade também. Jesus também, Ele amava os fariseus. Ele resistia, mas amava os fariseus. Então Jesus olhou para eles e falou, olha, mas espera lá. Tudo bem, vocês estão certos de apedrejá-la. Na palavra de Jesus é isso, até pode.
pela lei, tá certo, é o certo. Mas só vai fazer isso aquele que não tem pecado. Sabe o que Jesus fez? Falou: cara, você que está aí nessa moralidade, vem cá, pensa um pouco. Entenda que o seu pecado só é diferente do dela. Entenda que o seu pecado só é diferente. Ele não é maior e nem menor. Pecado é pecado. Romanos 3, 23. Todos estão separados da glória. Romanos 6, 23 e 29 a 29. O salário do pecado é a morte. Então essa mulher merece morrer, mas você também merece. Então entenda, nesse primeiro ponto, quando eu vejo isso, primeiro ponto que eu tenho que entender aqui, crucial nesse encontro com o fariseu: ninguém é melhor que ninguém. E quando eu vejo isso, que ninguém é melhor do que ninguém, eu entendo que a presença de Deus, ela não está limitada, a manifestação de Deus, ela não está limitada a mim como pastor, ela não está limitada a um ungido, ela não está limitada a um grupo de pessoas, ela não está limitada nem à igreja de Cristo, que é extensão dele. Porque você ouve falar de manifestações de Deus na Arábia Saudita, lê o livro Véu Rasgado, Jesus se manifestando para uma paquistanesa muçulmana. Então quando eu vejo isso, eu lembro dos Salmos, que a criação revela a glória de Deus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele quer que a gente entenda Ele em todo lugar. Escute a sinfonia de Beethoven, a nona, quando ele já era surdo. Quando você escuta aquilo, você fala: não tem como não ser Deus, cara. O cara era surdo. Não tem como Deus não estar nisso. Ah, mas ele não era um crente, ele não orava, ele não jejuava. Não, mas há a manifestação de Deus. A manifestação de Deus, ela não está pareada porque eu sou justo e bom. Ela não está pareada porque simplesmente eu sou filho. Ela está em todo lugar. Deus pode se manifestar em onde Ele quiser, a hora que Ele quiser. Ele é soberano, Ele continua sendo o mesmo. Ele é acima da igreja, Ele é o cabeça da igreja. Eu não patenteio a presença de Deus segundo aquilo que eu acho. A presença de Deus é manifestada quando Madre Teresa de Calcutá olha para os pobres na Índia e gasta sua vida lá. Quem que faz isso? O diabo? Não, é Deus, cara. Mas não era para a igreja, tá? Não importa, mas ela foi, fez o bem. É uma maneira de manifestação de bondade. Só há bondade onde há um pouco de Deus, irmão. Por que eu estou falando isso? Porque a igreja, às vezes eu escuto, olha lá, o ímpio. Cara, que ímpio? Impiedade vem de maldade, de pessoas más. Porque o ímpio me deu. Que deu, cara? Se ele deu, porque ele é bom, melhor que eu e você. Mas porque o cara não está na igreja, o pecado dele é diferente do meu, porque ele não faz os rituais que eu faço, esse cara não é cristão, ele não é merecedor do amor. Ei, às vezes esse cara tem experimentado de graça, favor e bondade muito mais do que muitos filhos. Estamos igual o irmão do filho pródigo, mas esse aí gastou tudo e o Senhor quer fazer. Aí a gente fica amargurado, irmão, porque o cara chega na igreja hoje, o cara já vem, já começa, daqui a pouco o cara já está fazendo um monte de coisa. Eu estou aqui, o pastor não me vê, ninguém me vê. Ei, escute, o amor é para todos. Sinta-se amado, não espere nada, sinta-se amado. Você pega o Renato Russo, cara, é preciso amar como não se houvesse amanhã. Olha lá, o cara era drogado, mas cara, olha a letra da música, cara. É manifestação então do Ferpa. Irmão, acorda. Acorda.
Há muitas manifestações de Deus muito fora daquilo que nós achamos que é padrãozinho de Deus. Deus é muito maior do que a maneira que eu acho. É porque eu estou tão acostumado assim que eu acho que Deus tem que agir aqui. Não, cara. Deus, ele age do jeito que ele quer, a hora que ele quer, quando ele quer, com quem ele quer. Ele é igual aquele que chama os trabalhadores. Ele disse assim, ó, a parábola, os trabalhadores vieram. E aí então o gerente falou assim, vai trabalhar. Então veio 3 de manhã, foi. Aí ele apareceu mais 3 no meio-dia, ele foi. Aí apareceu mais 3, às 3 da tarde ele mandou. E às 6 da tarde ele foi pagar todo mundo. Quando ele foi pagar todo mundo, o cara que ele combinou de manhã um salário, imagine só, R$100 para você trabalhar o dia, ele deu 100. Aí o cara da meio-dia ele também deu 100. E pro cara das 3 da tarde ele também deu 100. Os caras que foi às 6 da manhã ficou injuriado. Que raio de patrão é esse? Que raio de patrão é esse? Injusto. Aí sabe o que o patrão fala? Que é Deus. Se eu quero dar para aquele que chegou mais tarde, igual aquele que está trabalhando, é porque eu quero dar. Isso é favor, isso é graça, irmão. Ele não merece, mas eu quero dar. Ei, você não merece, mas eu quero te abençoar. Isso é favor, é graça. Além daquilo que você mereceu, mas eu batalhei a vida toda. E aquelas pessoas que estavam trabalhando lá, é para ele se sentir privilegiado de estar trabalhando. Eu tenho que sentir o privilégio. Estou trabalhei o dia inteiro para o meu pai. Mas o cara que chegou às 3 da tarde, ele ganhou igual eu. Mas eu tive mais privilégio, porque eu tive mais tempo. Eu trabalhei mais. Mas não, miserável, olha, porque o cara recebeu igual. Ei, para de olhar o que o outro recebe. Para de olhar para as pessoas, olha para você. Olha para você. Amém? Favor de Deus. E o cara chegou, Deus abençoe o cara, que Deus abençoe ele, que Deus abençoe. Mas e aí, esse amor de Deus, ele é tão incompreendido, porque o amor de Deus a gente quer compreender pela nossa medida de obra. Então eu quero compreender Deus de acordo com a obra que eu faço. Algum pai, quem tem 2 filhos aqui, levanta a mão, tem alguém? Você que tem 2 filhos, você chegou para um filho, tem sempre um filho que é mais rebelde que o outro, né? Ou não? Os 2 são santo, glória a Deus. Eu tenho uma só dá trampo. Mas geralmente quem tem pai, imagina só, você tem 2 filhos, um filho, você ensina igual. Mas cara, é terrível. Você fala assim para você, mas onde que aprendeu isso? Às vezes eu converso com um pai e falo, pastor, eu não ensinei, nem sei onde aprendeu isso. Mas aprendeu. Virou um trem. Aí eu faço só uma pergunta: você deixou de amar por um segundo sequer? Deixou de amá-lo? Vou castigar você. Você vai ficar sem comer. Você já fez isso? Vou te colocar aqui, vou pegar uma pá com um prego e bater em você. Que pai faz isso? Só se for louco. E por que então que a gente acha com Deus é isso? A gente acha que a gente tem que merecer o amor de Deus. Aí entra uma corrida, né? Eu preciso merecer. Aí eu preciso orar mais. Preciso jejuar mais. Nunca é suficiente. A gente faz as semanas do jejum. Quando faz, a pessoa vem e fala assim: nossa, parece que a minha oração chegou aos céus. Entenda uma coisa: quando você faz jejum e ora mais, é óbvio que você está mais perto dele.
A sensação da presença de Deus, ela aumenta, glória a Deus por isso. Mas isso não aumenta o quanto você é amado por Ele. É o mesmo, é imutável. Você jejuou, não orou, Ele ama você igualzinho, cara. Amém? Não, você não jejuou, então eu vou deixar você aqui, ó. Você vai passar pelo vale da sombra da morte, para você entender. As correções de Deus, irmãos, elas existem, mas elas são em amor. Lá em Hebreus diz: Deus corrige a quem Ele ama. Se a correção de Deus, ela te leva à destruição e à quebra, a te destituir por completo, isso não é, não é o que Deus quer. Amém? A mulher foi pega, e quando ela estava lá, Jesus fez uma pergunta para ela depois: onde estão aqueles que te condenam? Eles já tinham ido embora. Aí Jesus disse: vai e não peques mais. Aí o pessoal que ama a lei, que gosta da lei, fala lá, ele disse para não pecar mais. A pergunta é: essa mulher não pecou mais? Será que ela nunca mais errou? Pastor, mas ela não adulterou, tá? Mas ela mentiu. Será que ela nunca mentiu? Será que ela não teve raiva? Tiago 2 diz assim: se você tropeçar em um, tropeçou em todos. Então, se você é mentiroso, você é adúltero. Eu gosto de um livro chamado Caçador de Pipas, de Khaled Hosseini, que é um romance. Eu li em 2005, mas é um livro fantástico. 2005, 2006, não lembro. Eu estava pensando nisso. E o pai de Hussein fala o seguinte: que só existe um pecado, o pecado de roubar, que é uma filosofia, na verdade, afegã. Só existe um tipo de pecado, o roubo. Porque quando você mente, você rouba a verdade. Quando você tira a vida de alguém, você está roubando essa vida. Quando você pega o dinheiro, você está roubando dinheiro. Quando você quer influenciar essa pessoa para o mal, você está te roubando o bem dela. Aí quando eu vejo isso, eu vejo que tem muito sentido, porque a raiz, né? Jesus, ele diz lá em João 10, ele fala assim que o ladrão, que é o diabo, vem senão para roubar. Começa com roubar. É o roubo. Tudo é roubo. Então, quando eu olho o pecado, mas o adultério, tá? O adultério, ele é pior para as pessoas, porque se eu adultero, eu vou machucar minha esposa. Se eu roubo, eu tiro de alguém. Mas para Deus é tudo a mesma coisa. Amém? E aí Jesus olha e fala assim: onde estão aqueles? Não estão mais, foram embora. Aí ele diz: vai e não peques. Eu tipo, esse não peques é um incentivo de Jesus para a pessoa melhorar. Já viu aquela expressão, né? Deus, ele deve amar muito aquela. Eu vi uma vez um pastor, né? Deus ama muito, muito, falando de uma criança. Deus ama muitas crianças obedientes, viu? Falando para criança, Deus ama muito uma criança obediente. Eu fico pensando a pressão que colocou em cima dessa criança. O dia que essa criança errar, ela fala: Deus não me ama. Deus não me ama. A maior separação que eu posso ter não é eu ser livre do pecado, mas é ser livre do amor de Deus. Porque quando Deus me fez, Ele já sabia que eu ia ser um pecador, e mesmo assim Ele me fez. Sabe por quê? Porque Ele me quer. E agora que eu amo, que eu sou amado por Ele, como eu tenho falado, agora que eu sou amado por Ele, eu só vou caminhar nele. O ano retrasado, quando eu
comecei a enfatizar muito forte a questão da graça. Algumas pessoas me procuraram, líderes, falaram: pastor, essa pregação é muito perigosa, porque ela vai liberar, vai dar muita liberdade, as pessoas vão pecar mais. A verdade é que as pessoas pecam e escondem. Não vai pecar mais, o pecado está dentro. As pessoas colocando medo nelas, elas não pecam menos. Por um tempo elas param. É a mesma coisa, você anda de bike uma vez, você leva aquele tombo. O que você faz? Eu caí, não vou andar, vou ficar um tempo sem andar. Até o quê? Aí você começar de novo. Aí você vai lá e... até que você pega confiança e vai. Pecado é a mesma coisa, irmão. Pecado é idêntico. Você pratica ele. Quando você toma um susto, muitas pessoas, quando é pego, igual a mulher no ato adulterando, que lhe dá um susto, ela pode ficar um tempo sem pecar, mas a melhor maneira dela não pecar mais, de melhorar aquilo, de sair fora daquilo, é quando ela se sente realmente amada por Deus. O amor de Deus, ele é incompreensível, ele está assim. Tem um prefeito de Nova York, de 35, Little, ele era chamado de pequeno, tinha 1,65 m esse homem. E quando tinha as apreensões nos bares, ele ia lá, que era a época da lei seca, né? Teve a crise de 29, aquela coisa toda, e aquela quebradeira geral. E conta aí, né, que esse prefeito, ele ia muito, ele era muito ativo, né? Quando tinha batida, ele estava com a polícia, ele estava nas comunidades, ele estava sempre lá. Aí tinha um dia que estavam num lugar lá em Madison, e eles estavam fazendo julgamento, tinha um juiz fazendo julgamento. Aí o juiz estava cansado já. Aí ele falou: deixa que eu fique no lugar. Antigamente não tinha muito essa coisa de magistratura e tal, então o prefeito tinha muita liberdade. O prefeito entrou no lugar do juiz, veio uma mulher. Aí chegou uma senhora: por que a senhora está aqui? Ah, fui pego, porque aí o dono da mercearia: não, porque ela roubou pão. Aí mas por que a senhora roubou pão? Ah, eu roubei pão porque o meu genro foi embora, e eu, minha filha e meus netos estavam lá, nós estávamos com fome, não tinha, então estou roubando pão. Aí ele pegou e falou assim: olha, eu não posso quebrar a lei. Então é o seguinte, a lei diz que você fez pequeno delito, você tem que pagar $10 ou 10 dias na cadeia. Aí então ela, já triste, aí na hora que, antes ele bater o martelo, ele tirou $10 dele. Ó, os $10 estão aqui, eu estou pagando, está pago os seus $10 e estou dando a sentença. O papel desse homem é exatamente o que Jesus fez, irmão. É exatamente o que Deus fez. Ele não quebrou a lei, ele não pode quebrar a lei. Não pode, ele é santo, ele é justo. A única maneira de eu sair livre é cumprindo a lei. Mas eu não consigo cumprir. Uma necessidade, tive fome, fui lá, roubei o pão. Ou seja, estava numa fome emocional, fui lá e pequei. Estava com uma necessidade errada, fui lá e bum, errei. Fiquei nervoso, quebrei, arrebentei com a minha aliança. A lei diz que eu tenho que receber a sentença. Aí quando ele vai bater o martelo da sentença, sabe o que ele faz? Ele mesmo paga. É por isso que ele pagou através de Jesus, irmão. A minha sentença, ela já está paga. A sua sentença já está paga. Amém? Quantos creem nisso, que a sua sentença está paga? Já foi pago lá na cruz. Já pagou. E está tão pago que eu não preciso pagar de novo. Agora tem uns loucos, né? Uma vez eu falei sobre isso, né? Você vai lá na Casas Bahia, faz uma compra, 10 parcelas, tal, aí você paga a primeira com muito esforço, paga a segunda, não consegue mais. Aí você fala: meu Deus, e agora? Como que eu vou pagar esse carnezinho da Casas Bahia? E de repente alguém vai lá e paga para você. Ele fez o quê? Um favor. Pagou para você. Ele não tem nada a ver com isso, a dívida é sua. Mas sabe o que você faz?
Chega lá, e aí, como que eu vim aqui para ver quanto que eu tô quanto eu tenho de dívida. Aí a moça fala: não tem mais nada, já está pago. Já está tudo pago. Aí sabe o que você faz? Não, eu quero pagar. Não, moço, já está pago. E você, em sã consciência, iria pagar alguma coisa que já está pago? O que você ia fazer? Você ia perguntar: mas quem pagou isso para mim? Olha, não sei. A moça até vai falar: olha, não sei, eu tenho o nome da fulano de tal, ou fulano de tal que pagou, mas está pago. O que gera no seu coração? Gratidão. Amém? É isso que Deus quer que gere em mim e você, gratidão. É a única coisa que Ele quer que gere. Só isso. Eu estou tão grato porque assim, eu não mereci, Ele pagou essa dívida. Está tudo pago. E se está pago, irmão, amém? Se está pago, o meu coração está livre. Amém? Vamos se colocar de pé? Está pago. Está tudo pago aí ou não? Às vezes eu vejo lá o pessoal, faz o exercício no dia, vai lá e posta: está pago de hoje. Vou falar para você: Jesus já pagou tudo para você. Já está tudo pago. Você pode pagar para você manter sua saúde ali no dia, beleza. Mas Jesus já pagou para a eternidade para você. Está tudo pago. Se está pago, a pergunta é: por que pagar de novo? Se está pago, é por que gerar culpa para poder querer pagar algo? Se está pago, por que eu tenho que me esforçar para pagar se já está pago? Quando está pago, o meu coração tem que descansar. Então, quando o meu coração não descansa, é um sinal que eu vivo debaixo da lei. A maneira de você ver se você não está debaixo da lei ou debaixo da graça é quando o seu coração não descansa. É quando ele está aflito para querer fazer alguma coisa para tentar atrair Deus. É lei. E lá em Gálatas diz o seguinte: aqueles que estão debaixo da lei vivem debaixo de maldição, porque a lei demanda, a lei exige. A Bíblia fala que o filho, criança, o néfios, aquele que não cresceu na palavra, no espírito, esse é o que? Semelhante ao escravo. É por isso que tem um monte de filho que é semelhante ao escravo. Sempre tem alguém que manda nele, sempre tem alguém que coloca parâmetro para ele. Esses são aqueles que muitas vezes entram debaixo do sistema religioso. Ele vive uma escravidão. Quantas vezes a gente vê o pastor falar: para você ser abençoado, você tem que vir aqui na igreja, tem que vir 2 vezes, e uma vez é pouco. Cara, quem disse que você é abençoado porque você vem aqui? Você é abençoado porque você está em Cristo. Por que você vem aqui então? Para ouvir a palavra, aprender, congregar com os meus irmãos, se fortalecer. Mas já fui sarado, já sou mais que abençoado, mais que vencedor, porque eu estou em Cristo. Pastor, mas essa pregação é perigosa, não segura ninguém. E quem diz que o meu papel é segurar você aqui? Aonde Jesus falou: vá lá, prega o evangelho, segura as pessoas lá. Jesus não, cara. Sabe o que um pai faz? Um pai libera os seus filhos. O pai fala assim: filho, vai viver a sua vida, cara. Vai voar. Enquanto você é pequenininho, você tem que crescer junto com alguém, mas chega uma hora você tem que voar. Mas esse voar requer uma independência minha, não. É que quando você começa a voar, você começa a se tornar responsável por aqueles que estão chegando. Isso é o discipulado. Amém? Aí aqueles que estão chegando, querendo conhecer, aquele que é mais velho, que conhece um pouco mais, fala: ei filho, calma, vai devagar. Ah, porque eu quero isso. Não, eu sei. É aqui, ó, vai, nós não impedimos. Amém? Eu lembro quando a gente vivia debaixo da lei, 2016, quando Deus começou a quebrar eu e falar comigo. Aí cheguei e fiz uma reunião e falei assim: nós não vamos mais fazer campanha nas nossas igrejas. Os pastores da nossa igreja: vai fechar todas as igrejas, vai acabar o ministério, vai acabar tudo. Falei: se acabar, pelo menos acaba bem. Vamos acabar bem, é melhor acabar bem do que continuar mal. Amém, irmão? Essa história de barganhar com Deus, de fazer, cara, é culpa e medo.
O diabo pegou o homem na culpa e no medo. Aí agora nos últimos tempos está pegando o povo na ganância. Faz que você recebe, traz dinheiro. Não é assim? E aí a gente sabe que eu tenho visto, quando eu sento com alguém para conversar, a gente senta numa mesa, a gente vê todas as marcas. E quando eu olho, eu falo, puxa vida, como nós líderes fomos maus. Eu me coloco, como eu vejo assim esses líderes, eu falo, puxa, eu fico contente, falo, graças a Deus o Senhor me libertou disso. Graças a Deus. Você quer ser livre nessa noite? Vamos terminar. A melhor liberdade é aquela que reflete ao seu coração quanto você é amado por Ele. E como que eu posso ver esse amor nas pequenas coisas? Aquilo que Deus criou está ao seu redor, revela a grandeza. Para uns a grandeza foi revelada num poema, numa obra. Ela se revela. O amor maior é a obra de Cristo, mas ela se revela. E ela se revela nas pequenas coisas. Ela se revela num aperto de mão, ela se revela no seu filho. É a hora da gente parar de viver a promessa e experimentar bem do processo. É a hora de experimentar uma boa jornada do que vivendo uma promessa futura. Aprender a viver a jornada bem, o processo bem, vem através de uma gratidão tão grande que você vê Deus em coisas pequenas. Estou vendo Deus aqui, cara, olha que coisa maravilhosa. Não é a sinfonia de Beethoven, mas olha aqui minha filha cantando. Olha aqui ela lendo. A realização de um pai está no filho, às vezes. Se você não tem um filho carnal, a sua realização pode estar em tudo aquilo que Deus está colocando ao seu lado. E é tudo favor de Deus. Então seja grato, porque esse momento ele é finito. Esse momento acaba. Eu gosto de um poema do Jorge, que é um poeta argentino. Lê lá depois, entra na internet, coloca lá momentos. Ele fala, agora já sou velho, estou morrendo. Mas se eu pudesse, voltaria a viver mais. Tomaria mais sorvete, me lambuzaria mais, comeria menos lentilha, me permitiria mais. A igreja está tão com medo eu tenho medo de pecar. Para de ser santarrão mentiroso, não tem medo nada, você só esconde o pecado. Porque eu tenho temor, pastor, tem reverência, tem nada, irmão. Nós somos totalmente irreverentes. Se a gente tivesse reverência, a gente estava igual os anjos lá, clamando, santo, 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 toda a terra está cheia da sua glória 24 horas. Então, que é isso? Deus me ama mesmo assim, cara. E Ele quer que eu melhore. Sim, mas Ele me ama já sou amado. Agora, eu estou no processo. Amém? Feche seus olhos, você que sente que está no processo. E eu vou falar para você, Deus vai pegar você, cara. Deus vai te pegar. Tem gente que fala, não, eu preciso caçar Deus. Não, cara, Deus já te caçou já. Deus já te caçou, já te achou. Porque tem gente que acha que tem força. Não, nós não temos força para buscar Ele. É por isso que, como eu disse no começo, Ele está dentro de nós. E Ele está lá, me levando a orar. Porque nem orar eu sei, nem pedir eu sei. Quer que Deus pega você aí? Pensa só em uma coisa assim, o que Deus fez de bom para você esse ano? Os ingratos vão dizer, não tem nada, pastor. Lembra aquela viúva? Não tem nada na minha casa. Aí o profeta, não, olha direito, olha bem. Tem um bocadinho de azeite, um pouquinho de farinha.
Tem alguma coisa sim que Deus fez. Aí sabe o que Deus fala? É disso que você vai viver, é disso que vai crescer. É desse pouco que tem, daquilo que Deus já fez, que vai nascer grandes coisas. De repente você está esperando uma grande promessa se cumprir, mas já cumpriu. Pequenas coisas já foram plantadas em você, já está aí, viva isso, em nome de Jesus. Eu quero profetizar aqui na sua vida: desperta, ó tu que dormes, desperta, você que dorme esperando promessa se cumprir, esperando profecia se cumprir, esperando coisas acontecer na sua vida. Vai acontecer. Desperta, desperta. Eu profetizo para você despertar. Levanta e resplandece, porque a glória do Senhor está em você. Está em você. Ah, mas eu sou pequeno, eu estou igual a Jeremias, não sei falar. Cara, não importa. É você que Deus vai usar, é você que Deus vai fazer, é com você que Ele quer. O negócio é com você, é com você. Ele tem algo com você, não tem? Então deixa Ele. Amém? Deixa Ele te pegar, irmão. Deixa Ele tomar conta. Ah, pastor, mas o meu ministério. Não, cara, deixa Ele cuidar do seu ministério. Não é seu ministério, é dele. Amém? Mas e esse talento? Deixa Ele potencializar isso. Pai, nós oramos no nome de Jesus. Nós oramos no nome de Jesus nessa noite. E oramos, ó Pai, para que o Senhor venha soprar cinzas desse coração. Esse coração está cheio de cinzas. E essas cinzas, Senhor, são frustrações por causa da culpa, do medo. O medo que impede de viver o hoje, esperando viver o futuro. A culpa de um passado que impede de viver o presente, Pai. Sopra tudo isso no nome de Jesus. Sopra essas cinzas. E esse sopro é o amor que entra, é a água viva que permeia o nosso coração. Esse sopro, Senhor, é o Teu amor que nos abraça e nos dá confiança de quanto somos amados. Pai, essa força que nos dá, essa água viva que o profeta Ezequiel descreveu, que cresce. Eu profetizo aqui porque há níveis, Senhor, de rancor, níveis de ódio, níveis de frustração que tomou tão conta deste coração, que esse coração nem consegue enxergar o que o Senhor fez de bom. É por isso que eu oro: sopra para longe dos teus filhos, aparta tudo isso, como o Oriente é longe do Ocidente, aparta com o Teu amor. O Teu amor é uma barreira que segura, Senhor, as comportas da infelicidade, da destruição, da vergonha, de todo esse sentimento. Senhor, afasta, cria, Senhor, esse amor neste coração, para que este coração, ó Pai, não sinta mais nem menor e nem maior do que aquilo ele é em Deus, mas que ele viva o hoje, agora, que ele viva o presente em Cristo, que ele enxergue o quanto Deus o ama, que ele experimente quão agradável é o Teu favor, a Tua cura, Senhor. Eu oro porque essa semana será semana de favores, irmão. Eu creio que essa semana Deus vai fazer favor para você. Aquilo que você não merece vai acontecer. Aquilo que você nem espera mais vai acontecer. Que Deus faça acontecer aquilo que Ele quer. Eu não estou falando do desejo do seu coração, eu estou falando daquilo que Ele quer. Se Ele quer suprir a sua necessidade, vai suprir, porque Ele sabe que é o momento para te fazer crescer. E se essa necessidade ainda está permeando seu coração, mesmo assim Ele te ama, e na necessidade Ele te aperfeiçoa, porque Ele te supre de outra maneira. Sinta-se amado em Cristo Jesus. Sinta-se amado em Cristo Jesus. Aleluia. Sinta-se amado em Cristo Jesus.